Campinas. Olá, boa tarde. Mais uma transmissão da TV Câmara Campinas, aqui direto do Teatro Bento Quirino. E agora vamos acompanhar a 12ª reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, com a finalidade de discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas. Quem vai comandar esta reunião é o vereador Paulo Gaspar, que na pauta de hoje vai discutir o tema: o centro de Campinas e a habitação de interesse social. Vocês podem acompanhar a TV Câmara Campinas pelo canal 11.3 da TV aberta e também pelas redes sociais. Acompanhe agora esta reunião. Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa 12ª reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana. E a gente vai dar sequência hoje à nossa última reunião, onde nós discutimos a lei do retrofit no centro de Campinas. A gente teve aqui a Gisela, da Coab, e também o Dr. Campos, né, e agora que está nos assistindo. E hoje nós temos aqui, além da Gisela, que é advogada da Coab, temos o Jonatas Pereira, que é diretor de regularização fundiária da Coab, temos o Marcelo Ferreira, que é assessor da Coab também, assessor da presidência, e temos também aqui na mesa o Danilo José Fanelli Luchiari, que é do Grupo Avança Campinas. Quero agradecer a presença do Ademar, do Urbinov, com a gente, o Daniel Biscola, a Adriane Carvalho, o Patrick, da Mata Santa Genebra, e o Dr. Campos, que é procurador do município. Boa tarde a todos que nos assistem. E hoje esse tema, né, importantíssimo e que a gente com certeza espera que vai contribuir muito na questão dessa legislação que foi tema da última reunião, que é o foco principal, a gente trazer a inclusão social que falta nessa lei e, consequentemente, a habitação de interesse social. Nós construímos, junto com o Jonas, com a Gisela e com o Marcelo e outros, o ano passado, a lei do ex-Coab, que foi uma grande vitória para Campinas, um grande avanço na política de habitação de interesse social. E agora a gente quer trazer toda essa expertise também para essa lei que está em vias de ser aprovada aqui na Câmara. Então, hoje a apresentação fica por conta da Gisela e do Jonathan. E depois a gente faz, na sequência, as nossas observações e acréscimos, né? Deixa eu ver quem chegou, alguém mais aqui do que a gente já tinha falado, né? O Ademar, o Patrick e o Dr. Campos. Então tá bom. Eu vou passar aqui para vocês quatro dar um oi para a turma e depois vocês começam a apresentação. Gisela. Boa tarde a todos. Com grande satisfação, né, que a gente dá continuidade aqui às reuniões que a gente já havia iniciado anteriormente acerca da análise do projeto de lei, né, sobre reabilitação de edificações urbanas na área central. E a gente vem aqui, basicamente, hoje, para trazer propostas mesmo, né, para ajudar a contribuir e aproveitar o que a gente já um bom arcabouço legislativo local, né? E partir do que a gente já tem, né? Como identidade, como políticas eficazes, né? Um exemplo de uma delas é a Lei Complementar 312, né? Tanto é que ela atravessou 2 governos, né? Começou no governo Jonas e continuou agora no governo Dário. Dentre outras questões que a gente vai expor ao longo da apresentação. Passo a palavra para o Jonathan. Boa tarde a todos, pessoal também que está nos ouvindo. Eu acho que o principal objetivo é trazer a habitação para discussão, independente de ser no centro ou não. Nossa proposta aqui é trazer para vocês um pouquinho do que é a habitação de Campinas, desconstruir algumas lendas urbanas, trazer alguns números para vocês e fomentar cada vez mais essa discussão. Então agradeço aqui ao vereador a oportunidade da habitação estar aqui na frente parlamentar. Obrigado. Também cumprimento a todos os presentes, o vereador, né? É satisfação nossa estar contribuindo aqui nas discussões desta casa, né? A respeito não só do tema da área central, mas da habitação. Acho que a habitação no município é algo que avançou bastante, mas tem muito ainda a ser feito, né? Então, por isso, sempre que tem a oportunidade de falar sobre habitação,
né, a gente está aqui disponível para tratar do tema, né. Eu estou bem focado na questão da regularização fundiária, mas a gente acompanha, né, os outros pilares da habitação, né, que não basta apenas regularizar, você tem que criar também mecanismo para ofertar moradia e achar soluções aí para a habitação na cidade. Então, eu agradeço o convite e estou aqui para colaborar aí com as discussões. Danilo. Boa tarde. Faz assim, ó. Não tá. Segura o dedinho até a luz vermelha acender. Não, acendeu. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, em nome do Paulo, vereador também, e todos os espectadores aí que estão assistindo e participando desse evento, e falar um pouco da importância da gente fazer essa reorganização urbana, né, e de toda essa frente parlamentar, para nós termos uma cidade mais desenvolvida e atender exatamente essa carência, principalmente na parte de habitação de baixa renda, porque a de média e alta renda, o mercado anda sozinho, né? E se a gente politicamente não ajustar e ajudar a atender essa necessidade, lembrando que na parte de urbanismo nós temos a pirâmide, e a base dela é a habitação de baixa renda, e é a mais difícil da gente organizar. Então é de extrema importância hoje o assunto que está sendo tratado, e jogar ele junto, já aproveitar uma área, né, que está em uma situação de vulnerabilidade, que é o nosso centro, e reurbanizar e coincidir com todos os interesses que a cidade precisa. Bom trabalho. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos que falaram aqui. Quero agradecer a presença do Antônio Pompeu, do Círculo Monárquico de Campinas, e do Marcelo Goraeb, também do Avança, né? Grupo Avança. Então vamos lá. Gisela e Jonatas estão com a bola. Vamos ver se foi. Pessoal, vou pedir licença porque é a mania de professor ficar de pé, tá? Eu não vou conseguir apresentar nada sentado. Bom, acho que a principal ideia nossa aqui é trazer um pouquinho para vocês da habitação de Campinas, né, com números, com fundamentações, e falar do andamento, né, de como que a gente vem trabalhando, como que a gente vem enxergando a habitação em Campinas, e os passos que nós já ganhamos, já andamos, né, o quanto nós já saímos dessa inércia, e o quanto é desafiador trabalhar com habitação de interesse social. E aí eu quero deixar uma coisa clara, não é Campinas, tá? Trabalhar com interesse social é uma problemática nacional, tá? Então a nossa ideia é discutir um pouquinho com vocês aqui, né? Então foi um trabalho montado em 3 mãos aqui, mas toda a equipe participou, né? Eu acho que o primeiro fator nosso que é importante é a gente deixar claro quem são os atores de Campinas, né? Quem são o papel de cada um, tá? Então nós temos o papel da SEAB, né? Então a SEAB ela é uma secretaria de habitação, ou seja, ela está inserido dentro, né, do orçamento do município. Isso a gente precisa fundamentar, isso é muito importante, né? E ela é responsável pelo plano habitacional, ou seja, né, ela seria a cabeça do município. Ela que vai regrar, vai escrever e vai conduzir todo um trabalho habitacional em Campinas, né? A estrutura dela é composta por uma diretoria, tem uma coordenadoria jurídica, técnica e a coordenadoria que a gente chamamos de SEAP, que é especial de habitação, que é a equipe de ponta que a gente brinca, né? Que é a equipe que cuida exatamente da contenção. Está tendo uma ocupação, uma demolição, então tem uma equipe que corre Campinas inteira fazendo essa gestão, né? Ela também é responsável hoje pela aprovação de REURB de Campinas, né? Interesse privado, por exemplo, o REURB vem e aprova aqui. E ela é uma equipe majoritariamente de nomeação, então cada gestão faz toda essa indicação dos cargos, né? Para poder fazer a gestão. A Coab Campinas, pessoal, ela é uma economia mista. Tá? Ela é uma economia mista, sem fins lucrativos, ela tem um foco no seu estatuto social. Só que a gente tem que ter perna própria. Ou seja, a gente não está inserido dentro do recurso do município. Nós temos que fazer e fomentar o nosso recurso, né? Então, a nossa carteira ela vem da antiga carteira do BNH, né? Então, financiamentos da década de 80, né? Que a gente está acabando agora, né? Então, a gente fala que Coab Campinas ela é uma fênix, né? Apaga o fogo, a gente dá um jeito, renasce. Apaga o fogo, dá um jeito, a gente renasce, né? Então, isso, basicamente, todas as Coabs têm esse mesmo formato, né? Nós somos constituídos hoje por uma diretoria de REURB, do ex, que é o empreendimento social, jurídica e uma administrativa, financeira e comercial, né? Juntado a um grande pacote aqui dentro da diretoria. Hoje, pessoal, nós somos responsáveis pela execução e elaboração
de toda a RURB de Campinas. Eu vou explicar um pouquinho isso mais na frente para vocês. A aprovação do ex por essa lei, né, 312, que foi constituída como uma luta, como a gente falou, ela está passando para o governo, né, inicia no governo Jonas e é viabilizada agora no governo Dário. Então a gente entende que ela é uma política habitacional, não é só uma lei, ela faz parte da política habitacional do município, né? Fazemos toda a gestão do cadastro sim, interesse em moradia, é a Coab que é a gestora desse cadastro, né? E são funcionários de carreira, ou seja, nós somos CLT, mas entramos na empresa por carreira, tá? Um outro ator importante, pessoal, é o Fundap, que é o nosso fundo de subhabitação. Tá? Quem é esse fundo nosso? Então é um fundo que ele foi destinado e criado para atender a subhabitação de Campinas. Tá? Ele é gerido pela SEAB, mas ele tem uma personalidade jurídica própria. Da onde vem hoje o recurso nosso? Basicamente, Sanasa Endec. Tá? Então a Sanasa Endec ela aporta, né, um recurso hoje nosso. Nós tínhamos na antiga 10.410, que foi uma lei que foi revogada, que todo empreendimento dava uma parcela de 3,5 ou unidades para o Fundap. Com a revogação dessa lei, basicamente hoje o nosso recurso ele vem da Sanasa e da Endec. Né? A estrutura é um conselho consultivo, né? Então de tempo em tempo, né, Marcelo, depois pode complementar, se for o caso, por favor, né? A gente tem um conselho consultivo, tá? Qual que é a estrutura do Fundap hoje? Responsável por pagar o auxílio moradia. Então basicamente hoje todo o auxílio moradia, quem vai pagar, quem vai fazer essa gestão é o Fundap, né? Responsável também pelo financiamento de reformas habitacionais, principalmente de riscos, de melhorias, quando é necessário, né? E responsável hoje pelo apoio técnico à subhabitação. Então, basicamente, Jonathan, são só esses três? Não, tem muito mais, eu destaquei os três principais, né? Então, como que é estruturado, pessoal, a habitação de Campinas? São os três principais atores hoje, tá? Nós temos SEAB, Coab e Fundap. Então, o âmbito habitacional de Campinas é formado nesses três pilares, tá? Então, a gente tem a SEAB no papel da gestão, a Coab no papel da execução e um Fundap, então, que é o nosso fundo, para cuidar da subhabitação, tá? Essa é a nossa estrutura, tá? Vim trazer para vocês aqui um pouquinho dos números agora, para a gente entender qual que é a problemática de Campinas e por que é importante, toda vez que existir uma temática de habitação, SEAB, Coab, Fundap, está inserido na discussão, né? Hoje, pessoal, no cadastro de moradia, ou seja, o cadastro que a Coab tem a gestão, nós temos 42.721, peguei hoje os dados, tá? De cadastro de moradia. Então, ou seja, né, pessoas cadastradas que precisam de moradia. Eu fiz um filtro aqui, só para a gente entender, até um salário mínimo são 15 mil famílias, até 3 salário mínimo, 39 mil. Então, ou seja, né, se a gente pegar até 3 salário mínimo, 39 mil desse cadastro, majoritariamente é de interesse social. Então, a gente não tem discutir quem cuida do interesse social do município. Está muito claro que a Coab tem a expertise e tem o histórico disso. Trouxe também as ocupações de Campinas mapeadas e atualizadas, tá? Hoje Campinas tem 427 núcleos urbanos informais, cadastrados e mapeados, geridos na nossa camada da habitação, tá? 320 nós chamamos de RURB-S, ou seja, 320 é de interesse social, 93 de RURB-E, tá? Ou seja, E para nós, famílias que ganham 5 salários acima a mais, 50% a mais disso, né? E temos 14 sem classificação ainda, ou seja, a ocupação da ocupação, né? Ao longo do tempo eles foram se subdividindo, tem uma nova liderança, então a gente está fazendo um novo cadastramento, identificando quem são essa liderança. Então a gente tem aqui, dentro da Coab, pessoas cadastradas, precisam de moradia, e eu tenho esse número então de habitação também ainda informal, tá? Esse é basicamente o nosso histórico, né? Então, panorama, né? Resumindo para vocês, das 320 núcleos urbanos, do social, nós já trabalhamos com 76, aprovamos e registramos, tá? Desde 2017, com a Lei 13.465, que realmente organizou o processo de direção fundiária no Brasil, aí a Coab já trazia um histórico desde 2004, tentando atuar com interesse social, tentando atuar com ocupação. Então, quando chegou a lei, para nós, não vou dizer que foi fácil, mas a gente já estava batendo tanto cabeça para tentar trabalhar, que a gente só organizou o processo que nós conseguimos rodar, tá? Então, de 2017 até hoje, porque hoje, né, porque a gente tem bastante núcleo no cartório saindo, tá? Cada dia sai um núcleo novo registrado. Nós já regularizamos 12.721 registros, ou seja, não é posse. A 13.465, ela nos permite fazer a propriedade dessas famílias. Então, nós entendemos que a REURB também, ela está virando, tá, uma forma e um instrumento de política pública habitacional. Porque se essa pessoa ocupou uma área, ela era irregular, e ela tinha posse, e a 13.465 veio e possibilitou a propriedade, nós entendemos que eu estou conseguindo diminuir esse número, então, do cadastro social nosso, tá? Dos 91 do REURB-E, pessoal, que é interesse específico, trabalhamos com 2 aqui, deu 2030. O que é o foco nosso? 76, porque esse é social, essa é a grande demanda que Campinas tem, tá?
Outro ponto importante, auxílio moradia. No auxílio moradia nós temos hoje 1.200 famílias no auxílio moradia, que quem subsidia isso é o Fundap. Tá, Jonathan, mas por que gera esse auxílio moradia? Basicamente, obras de infraestrutura, obras de risco, né? Abertura de uma diretriz viária, toda obra no qual tem uma habitação e essa habitação tem que ser removida, ela vai para o nosso auxílio moradia, tá? Então nós temos hoje no auxílio moradia 1.200 famílias. Outro ponto que nós temos, causado pela REURB também, pessoal, área de risco, ferrovia, alta tensão, são áreas que não podem, não vão ser regularizadas. Temos até o momento 2.500 famílias que ainda não foram removidas, mas serão removidas porque as áreas realmente já estão consolidadas e não poderão ser levadas para registro. Então, ou seja, tá? Eu coloquei inclusive em andamento, porque aqui é só linha férrea. Toda linha férrea não pode ser regularizada porque é risco. Então nós já mapeamos 2.500 famílias que vivem em linhas férreas, tá? Alta tensão também é risco, eu tenho risco de cota de inundação, geotécnico, nós temos todas as informações, tá? Então, se a gente imaginar, se eu fosse pensar friamente, eu pegaria 2.500, colocaria no auxílio moradia, né? E eu vou onerar novamente o Fundap. Então a ideia também é a gente passar um pouquinho sobre esse ciclo aqui, né? Então, situação, resumo, 42 mil famílias no cadastro, 1.200 famílias no auxílio moradia. Para regularizar ainda, a gente estima mais 35 mil famílias que precisam passar pelo processo de REURB e pelo menos mais 2.500 famílias para remoção. Tá? Então esse é um panorama que a gente tem de habitação de Campinas. Tá? Então, ou seja, né, se a gente somar aqui mais ou menos, estamos falando de quase 80 mil famílias que ainda requer um olhar nosso aí com muito mais carinho, seja numa produção, seja numa regulação fundiária, ou seja num alegão social, que é um ponto acho que interessante que a gente vai discutir hoje. Né? Mas nem tudo está perdido, né? A gente está trabalhando muito ainda, pessoal. Então, dois pilares importantes, tá? A REURB de Campinas. A REURB de Campinas, para quem não sabe, ela é uma referência nacional. Tá? Nós já ganhamos 5 selos de mérito por todo o trabalho que Campinas faz no âmbito da regularização fundiária. Hoje, nós só perdemos para São Paulo capital, em números. Tá? Lógico, São Paulo capital com toda a estrutura, com cidade legal. Campinas, por meio da Coab, SEAB, nós somos o segundo lugar no estado de São Paulo que produz e faz REURB. Tá, então isso nós já entendemos, isso inicia com o governo Jonas, fortalece agora no governo Dário, é política habitacional, é política sim, né? Campinas, ela estabeleceu um convênio entre Coab e SEAB, tá? Então é um convênio muito interessante também, onde nós trabalhamos exclusivamente com os núcleos. Então é um convênio sempre de 24 meses, onde nós selecionamos os núcleos que nós vamos trabalhar e nós vamos até o processo final. Tem que fazer levantamento, laudo geotécnico, laudo ambiental, nós temos recursos para poder atuar diretamente nesses pontos, né? Então nós já regularizamos 12.721 famílias regularizadas com a sua propriedade, não são posses, então eles são donos hoje, tá? E no convênio atual nós estamos trabalhando com 61 núcleos, pessoal, que a gente estima aí 9.300, mas possivelmente vamos bater umas 11.000, tá? Então a cada 2 anos Campinas renova esse convênio, dando então a possibilidade de a gente trabalhar com REURB, regularizar, registrar e tentar diminuir um pouco essas questões habitacionais no âmbito da REURB, né? Trouxe então os primeiros resultados da lei Coab, né? A gente tem dúvida se está funcionando ou não. Eu acho que os números funcionam, eu sou engenheiro, eu gosto de número, né? São 118 contratos assinados já pela lei Coab. Desses 118 contratos, eu pedi para a equipe dividir, tá? Então está previsto 83 novos empreendimentos em Campinas. Estimamos mais ou menos 39 mil unidades que serão produzidas. E no âmbito do loteamento, são 35 contratos de loteamento, estima-se mais ou menos na faixa de 23 mil lotes. Então, ou seja, se a gente tem dúvida que alguma mudança na lei pode facilitar ou melhorar, acho que os números estão aí, né? E nós entendemos que hoje, pessoal, o pilar da habitação de Campinas são 3, tá? A REURB, que é a regulação fundiária efetiva, esse ponto de você registrar, trabalhar. Quem já está lá, já está consolidado, as famílias têm uma história lá, o órgão público ele vem junto com o jurídico, a gente resolve esse problema. O ex-Coab, que é a nova produção, ou seja, né, acabei de mostrar que eu tenho um débito ainda de famílias que eu preciso alocar aqui, então, ou seja, a REURB, que é o de fato, o ex-Coab com o cadastro da Coab. E um ponto importante que a gente fala que é a contenção. Então não adianta também eu produzir, registrar se eu não estancar. Então a equipe de contenção do município, que é aquela equipe que vai na área, que está ocupando, faz aquele trabalho, notifica, é muito importante. Senão nem a REURB nem o ex vai dar conta, né? Se eu não estancar também, não fazer a gestão dessa contenção, a gente também não consegue trabalhar um plano habitacional. Então hoje nós entendemos
tá? Que os 3 pilares fundamentais da habitação está baseado na REURB, no ex-Coab e no trabalho de contenção. Então, isso é um trabalho entre SEAB e Coab, né? Então, esses números fomentam a gente a discutir por que a habitação também tem que ser interessante para o centro, né? Porque nós estamos inseridos numa área que nós necessitamos cada vez mais aproveitar todo o espaço da habitação de interesse social, tá? E aí, nesse ponto, agora eu vou passar para a doutora Gisela, que vai fomentar e deixar claro, né, pessoal, é uma discussão, né? A habitação você não resolve num dia, em uma reunião, em 3. Mas se a gente não tiver também os números, a ideia da problemática, a gente não consegue fazer um planejamento estratégico, tá? Então agora, doutora Gisela, se você quiser continuar, obrigado, pessoal. Esse aqui muda os slides. Nossa, fica até difícil. Gisela, só antes de você começar, chegou a Renata Balloni, que é do grupo AJA, a Vanderlice, né, CMDU. Quem mais? O Marcelo Goreb já tinha falado. Acho que é só. Tá. É aí o Matheus Coimbra. Gi. Tá, vamos lá, né? Então, só complementando a fala final do nosso diretor de regularização fundiária, né? Eu acho que os dados falam por si, né? Ele fundamentou muito bem. Então, assim, não tem como você falar de um projeto de requalificação, reabilitação, que quer que se nomeie, né, de edificações na área central, se não se falar necessariamente, se não opinar a Secretaria de Habitação, a Coab, e através do Fundap, né, que não é uma pessoa jurídica que auxilia todo esse procedimento. Principalmente a Coab, no caso, eu falo, por conta dessa expertise que ela ganhou na Lei Complementar 312 e também na questão da regularização fundiária, né, que é o órgão executor, na verdade, né, somos nós, né, que estamos implementando. Então, na política de habitação de interesse social, eu acho que não é bom, é absolutamente necessário que esse projeto de lei passe por nós, né? Isso aí é só um complemento daquela minha fala do dia 1º/9. Então, o que a gente vai apresentar agora são alternativas, né, para discussão, né, do que seriam caminhos viáveis, né, do ponto de vista de um dos maiores pilares dessa lei, que o próprio vereador Paulo Gaspar muito bem falou, né, na Câmara ontem, né, o pilar da inclusão social, né? Sem a inclusão social, tudo cai por terra, não se sustenta, não tem base para ter um projeto de requalificação de centro. Então, é isso que eu vou falar, iniciando pelo conceito, né? Tudo que eu vou apresentar agora é com base em doutrina, em especialistas, em pesquisas contemporâneas de pessoas que estudam há anos, né, esse assunto, que já vem estudando casos já práticos e fazendo trabalhos científicos a respeito, né? Então, o que seria a reabilitação urbana, né? E isso é de acordo com, inclusive, com um programa que foi feito em 2005 do governo federal, né? O antigo Ministério das Cidades. Ele já vinha implementando, já tinha essa ideia antes mesmo de todo essa crise causada pela pandemia e tudo mais. Então, seria um processo de recuperação e adaptação de áreas urbanas consolidadas, subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana, criando condições, e eu acho que esse é o principal, condições e instrumentos, porque você só dizer os objetivos e diretrizes sem colocar dentro desta lei os instrumentos necessários para implementar os objetivos e diretrizes, nada é feito. É simplesmente uma carta formal, legal, de boas intenções, que não se consegue aplicar na prática. Então, é absolutamente essencial que todos os instrumentos estejam previstos nesse projeto de lei, né? E necessários para conter os processos de esvaziamento de funções e atividades. E eu trouxe aqui também, logo abaixo, mais um complemento sobre uma outra definição, né? A requalificação de áreas centrais deve ser um esforço integrado entre gestões públicas e privadas, né? E visando o repovoamento de forma multiclassista, né? Integrando todas as classes.
Então, eu acho isso muito importante também, porque deve ser um trabalho conjunto. Nós, sozinhos, não conseguimos nada. A gente precisa das parcerias, a gente precisa do apoio da sociedade, dos empresários, de todos. Sozinhos, nós não somos ninguém. Esse é o conceito atual de administração pública hoje, né? E é esse também um dos motivos que a nossa Lei 312 vem trazendo sucesso, porque justamente faz parcerias com o setor privado, mas tendo interesse público como norte, né? Sempre assim. Então, aqui tem uma figura, né, que eu trouxe aqui de um trabalho científico, né, de uma requalificação da Praça Dr. Vicente Machado, no centro de município de Araucária. E é interessante que é feito um diagnóstico, né, com todas as condicionantes, deficiências, potencialidades. Realmente é feito um estudo, é um projeto realmente, aquilo que acho que o Fábio Bernius não está aqui, o nosso arquiteto, sempre fala, né, de um projeto para a cidade. Requalificar, antes de tudo, requer um projeto multifacetário, né, que envolve diversas frentes, diversas áreas. Bom, dentro dessa ótica, né, seguindo os próprios objetivos desse programa do governo federal, né, de 2005, que está muito atual ainda, ele tem como objetivos, principalmente, eu acho que é o que a sociedade requer também, reverter o processo de esvaziamento e degradação das áreas centrais. E com o que tudo isso implica, né? Esse esvaziamento, essa degradação. É violência, drogas, degradação do patrimônio, tudo que vem na esteira disso. Segundo, propiciar o cumprimento da função social de imóveis urbanos, a função social da propriedade, no tocante aos imóveis subutilizados ou em desuso, os vazios urbanos, que eu vou definir melhor no próximo slide. E isso também essencial, né? Reverter esse modelo de urbanização assim, histórico, acho que no país, né? Que é baseado sempre na expansão das fronteiras. E a gente consegue reverter isso, sempre se expande nas fronteiras, mas de uma forma precária, de má qualidade, longe dos serviços, da infraestrutura, e ele vem no sentido, na contramão disso, de propiciar moradia no centro consolidado, porque ele tem infraestrutura, e isso eu vou dizer também mais na frente, só não está aproveitado, está subaproveitado. Então vamos trazer a moradia de volta para o centro. E quem que teria que morar aí? Quem que seriam os mais indicados? A faixa de interesse social é justamente essa que atravessa, que pega 4, 5 ônibus, que não tem condução, que não tem longe de posto de saúde, de lazer, de tudo, né? E, por último, promover a diversidade funcional e social dessas áreas, sua identidade cultural e vitalidade econômica. Ou seja, é tudo um conjunto de ações e intervenções sobre todos os aspectos, cultural, econômico, histórico, social, tudo tem que estar integrado nesse projeto de lei. Não é daqui a um mês, daqui a um ano, faz uma ação agora, daqui a um ano faz outra. Não, são ações interdependentes, têm que ser feitas todas. Todas estão interligadas. E os meios para isso, né? Principalmente, né, o repovoamento, o uso residencial, porque é justamente no horário depois que fecha o comércio, né, que fica tudo vazio e propicia insegurança e etc, né? E drogas, etc. Então, com o repovoamento, 24 horas por dia, você vai ter gente circulando, você vai ter bares, você vai ter vida. Isso é o que Jane Jacobs, né, sempre argumentou, a grande urbanista, né, ícone. É isso, é a cidade viva, né, trazer de volta a população para viver no centro. Segundo, isso também eu acho que é essencial, nós temos um arcabouço de instrumentos do Estatuto da Cidade e que poderiam servir, porque esses instrumentos foram criados, né, justamente para concretizar os objetivos de uma política social justa, da função social da propriedade. Eles vieram justamente para que se colocasse em prática isso. E dentre esses instrumentos nós temos diversos, né? Um deles é a transferência do direito de construir, que está expressamente previsto que possa ser direcionada a empreendimentos
de habitação de interesse social, só que nesse aspecto nosso município não regulamentou. Nós temos a transferência de construído potencial construtivo mais para questões de patrimônio cultural histórico, não para habitação de interesse social, teria que ser regulamentado, e o consórcio imobiliário. Então, tem uma série de instrumentos que a gente poderia aproveitar agora, inclusive, e colocar nessa lei, nesse programa, né, para implementar todos os seus objetivos. E, por último, essa questão também que eu entendo imprescindível, não só eu, né, quem elaborou esse programa, que é a articulação e parcerias entre agentes públicos e privados nas ações de urbanização dessas áreas. Isso é imprescindível, a Lei Complementar 312 é um exemplo de sucesso disso. Então, eu falei que eu ia dizer um pouquinho sobre os vazios urbanos, né? É porque existe até acho que até senso comum para quem não é da área, né? Você fala vazios urbanos, você pensa em terrenos vazios, né? E não é isso, né? O conceito de vazio urbano é bem diferente. São espaços abandonados ou subutilizados dentro de uma malha urbana consolidada, em uma área caracterizada por uma grande densidade de espaços edificados. É exatamente o caso do centro, né? E é onde a gente tem grandes vazios urbanos, né? Aí eu chego nesse trabalho extenso, né? Um trabalho até foi feito em 2014, né? Foi feito pelos pesquisadores da PUC, professoras Carolina Gabriel Cart e Luiz Augusto Maia Costa, que eles abordam justamente o fenômeno contemporâneo de esvaziamento das áreas centrais da cidade, no centro de Campinas, em 2 momentos históricos, 2005 e 2014. E eles fazem um comparativo, né, sobre essa vacância. E as conclusões são interessantes, né, porque eles chegam na seguinte conclusão. Uma área, o centro é uma área repleta de infraestrutura. Tem tudo, porém totalmente subutilizada, realmente. Então, eles constataram que é uma grande vacância das áreas centrais que conformam vazios urbanos que não cumprem seu papel social. Então, mais do que nunca, eu acho que agora é o momento da gente enfrentar essa situação. E esses estudos foram elaborados antes da pandemia, hein, né? Depois veio todo o contexto da pandemia, fechamento de comércio e tudo mais. Aqui, continuando, né? Aqui eu abordo a questão da requalificação do centro urbano associada a programas habitacionais, né? Eu pego um trabalho de um doutrinador aqui, de um especialista na área, né? E que ele chega nas seguintes conclusões. É a forma mais eficiente de reverter o quadro de degradação e subutilização, diminuir a pressão em áreas ambientalmente frágeis nas fronteiras periféricas. Isso não é muito abordado, né? Mas na medida em que você traz a população, condensa, verticaliza, você deixa as áreas mais, vamos dizer assim, ambientalmente que necessitam ser preservadas, livres. Porque você permite que as áreas com mais vocação, com mais aptidão de verticalizarem, recebam a população, né? É justamente o que está no plano diretor, que é condensar, compactar a cidade, e não espraiar, né? Então, e por último ali, até citei uma frase, né? Também tem uma contribuição que acho que é de ordem social, que é essencial. Ele contribui com o arrefecimento da segregação socioespacial, na medida que as classes são misturadas. Pessoas de classe, de média renda, alta renda, baixa renda, estão condensadas ali, naquele mesmo ambiente. E não nos condomínios fechados, todo mundo isolado, um muro separando todo mundo. Então, isso é uma grande vantagem também, né? E isso, com certeza, diminui para a violência, né? E essa figura do slide, né, eu trouxe um trabalho também científico com uma proposta de requalificação urbana através da elaboração de um projeto para habitação de interesse social em um edifício em ruínas, né, justamente na região central do município do Rio, de 2019. Então, eu não sei se já foi concluído, mas seria interessante dar uma olhada lá e verificar.
Bom, continuando, né? Aqui eu trago, né, a Maricato, Hermínia Maricato, né, sem maiores comentários, né? A grande urbanista, especialista da área e tudo mais, né? Então, o que ela fala? A reabilitação de centros urbanos deve incentivar, obviamente, a reciclagem de edifícios, mas não é só isso, né? O que se está propondo no momento agora, basicamente, é isso, mas não é só isso. A promoção do uso residencial para acabar com a ociosidade e o abandono do local em horários não comerciais, exatamente o que eu havia falado aqui, né? Então, você redireciona a habitação social, que basicamente encontra-se nas franjas, nas periferias, naqueles conjuntos habitacionais precários, e traz de volta para o centro, e traz a diversidade social junto. E também a questão do comércio, né? Proteger o pequeno comércio, como forma de manter os empregos e preservar as características do patrimônio local. Então, a questão da vitalidade das cidades está atrelada a isso, a essa diversidade de usos, segmentos econômicos e classes sociais, tudo interligado, né? Nas diferentes horas do dia, né? É o que ela fala, não basta só ter diversidade de usos e segmentos econômicos, mas você tem que ter uma diversidade etária e social, principalmente social. Agora eu já entro especificamente na questão da locação social, né? Seria um programa que é assim, muito propício, que tem, seria de grande utilidade agora na requalificação do centro. Por quê? Qual é a definição da locação social? Ela tem como finalidade principal reforma, restauração de imóveis urbanos habitados, subutilizados e antigos para utilização de pessoas de baixa renda com valor de aluguel acessível. Ou seja, não são novas construções. Ele busca pegar essas habitações já existentes, sejam imóveis públicos ou particulares, tem que ter um programa para isso, né? Aí sim, você faz o retrofit, você requalifica e tudo mais, e permite que essas pessoas que sejam alocadas realmente para a faixa salarial de baixa renda, né? Seria uma alternativa não só numérica, mas qualitativa de diminuir o déficit, na medida que você está trazendo a população para a região mais bem localizada e que de uma outra forma jamais conseguiria atingir. As pessoas de baixa renda jamais conseguiriam conseguir adquirir uma casa própria, até mesmo financiamento, né, numa região tão valorizada como o centro. O preço do mercado inviabiliza. Então, seria uma forma interessante, porque a locação social ela está desatrelada do direito de propriedade. Você não adquire a propriedade, né? Então, tem que ter toda uma política pública, com certeza uma política de subsídio do Estado, para poder fazer essa ponte entre o proprietário do imóvel e a pessoa necessitada. Fazer um cadastro e tudo mais. A Coab tem essa expertise no tocante aos cadastros, e poderia ser levado adiante essa ideia, né? Mas eu vou entrar em detalhes mais adiante. Então, o que é importante falar, que eu destaquei aí, é que a aplicação desse programa, ela não pode ser dissociada dos outros, de todas as outras políticas públicas. Ela tem que estar associada a todas conjuntamente. Reforma de edifício, mobilidade ambiental, zoneamento, novas construções. Tem que ser uma frente única. Eu falo assim, porque assim, a analogia que se faz é com o corpo humano, eu acho. Cada órgão do corpo humano, ele é perfeito e único, mas sozinho ele não funciona. Ele precisa estar interligado a todos funcionando para que funcione adequadamente. É a mesma coisa um projeto de requalificação. Todas as frentes têm que estar unidas, associadas, para que produza os efeitos que a própria lei quer produzir, que a sociedade merece, na nossa sociedade. Então, eu acho assim, só fazendo uma parte, esse projeto que está para ser encaminhado à Câmara, né, que parece que a programação de aprovação até o mês que vem, sinceramente eu não sei se vai ter o tempo necessário para fazer todos esses programas sobre todos os aspectos. Então é só uma parte que eu não poderia deixar de falar aqui. E por fim, então, só finalizando aqui essa parte, né? A questão
primordial aí é que não é simplesmente uma lei, né? Ela é uma lei, tudo bem, é uma lei, mas é uma lei principiológica. Ela tem toda uma base constitucional, a função social da propriedade. E, necessariamente, para atingir os objetivos que a lei propõe, que são, primordiais, realmente você tem que ter os instrumentos necessários, todos. Sem o que fica uma lei, mais uma lei que não vai ter aplicação prática. Então, é isso que eu gostaria de falar. Aí, continuando, agora voltando para a nossa realidade, né? O porquê que a locação social, né, seria uma alternativa interessante e promissora aqui em Campinas, né, sob o olhar social. Pelas próprias características da nossa região central. É uma região consolidada e adensada, né, conforme já mencionado pelos estudos, mas subaproveitada, né, nos estudos que eu falei anteriormente. Ela tem uma alta concentração de serviços públicos, tudo isso eu tirei do caderno de subsídios do plano diretor, é recente. E também já vem de um processo de verticalização, né? Então ela tem todos os atributos. Além do que, conforme também comprovado, já mencionado, tem grandes vazios urbanos que precisam ser aproveitados. Há uma situação de abandono, precariedade, sem comentários, porque isso aí, acho que isso é noticiado também todos os dias, né? E o que mais? Aí que eu entro a questão da legislação, né? Mais propriamente uma questão jurídica, né? Nós temos um arcabouço já de leis municipais que poderiam ser muito bem aproveitadas para isso. Precisaria inventar novos, né? A gente aproveita isso e faz uma gestão adequada, né? Muda uma coisinha ali aqui, mas já tem o esqueleto, o corpo desse instrumento que eu cito aqui. Primeiro, a Lei Complementar 312, né? Isso no tocante às novas construções e também nas reformas com ampliação de construções, porque é uma lei voltada para novas construções. E, inclusive, naquela oportunidade, eu mencionei para o vereador Paulo que poderia até, essa lei, poderia prever outros incentivos para a zona central, por exemplo. Poderia ser alterada para permitir incentivos ainda mais benéficos do que já está previsto. A Lei Complementar 69... pulei uma. Não, pulei várias. Não, esqueci. A primeira é a Lei 3.197, que dispõe sobre a instituição do Programa Auxílio Moradia, que até o Jonathan muito bem explicou. Então, hoje a gente utiliza o Auxílio Moradia, né, só repetindo, é mais para as questões emergenciais, né, Jonathan, para situações de risco, remoção, e quem paga é o Fundap, né? Por que não pensarmos em um programa mais amplo de locação social, né? E o próprio Fundap fazer esse pagamento. Aí sim, para a população de baixa renda no centro, né? Subsidiando. É uma ideia, uma proposta que poderia ser estudada. Outra ideia, outra lei. Lei 4.985 de 80, que criou o Fundo de Apoio à População da Habitação Urbana, o Fundap, que é realmente o Fundap que faz esses pagamentos. Então, lá tem todos os recursos, né, que são necessários e a destinação. Então, por que não incluirmos mais recursos para poder atingir essa população? Por exemplo, recursos advindos das contrapartidas sociais da Lei Complementar 312. Poderia ser, porque são doados. Em contrapartida aos benefícios da lei, quem constrói doa unidades para a Coab, seja lotes ou unidades edificadas. Por que não, seria uma outra fonte de recursos, por que não as contrapartidas mitigatórias, que são aquelas advindas do estudo de impacto de vizinhança? O estudo de impacto de vizinhança, né, no que diz respeito aos empreendimentos de grande impacto, um dos aspectos que necessariamente tem que ser abordados é o da valorização imobiliária, da questão social, de habitação e tudo mais. Então, poderiam ser revertidos também uma parte desses recursos para esse fundo, para subsidiar um programa de locação social. Isso seria mais uma ideia. E a lei, já mencionei a Lei Complementar 312, e por fim, a Lei Complementar 69 de 2014, é uma lei interessante, porque ela regulamenta um artigo
do Código Civil, que é a questão da perda da propriedade ao poder público em hipóteses específicas, né? Quando o proprietário abandona imóvel, não paga os tributos, também é notificado, se mantém inerte. Então, existem casos de presunção absoluta de abandono, quando ele não conservar, houver uma declaração dele de que não quer mais conservar o imóvel ou deixar de satisfazer os ônus fiscais. A partir daí, o poder público faz um decreto de encampação, a guarda e a posse do imóvel passam ao município. Passados 3 anos do imóvel encampado, ele passará definitivamente à propriedade municipal. E dentro desta lei, inclusive, tem um dispositivo que fala, podendo vender, porque ele passa a ser um bem dominial, podendo vendê-lo prioritariamente em projeto ex. Então, seria, né, uma lei interessante também, um instrumento que já existe, que poderia ser aplicado. E aqui, eu só fiz como a gente já tem um precedente, eu só fiz, assim, a título comparativo, assim. Nós temos um programa de locação social que foi muito bem estudado para a realidade do Rio, né? E é recente, né, de 2021, e aqui eu fiz uns apontamentos, né? Por exemplo, eu comparei um artigo e do que poderia ser aplicado, no caso, adaptando-se à nossa realidade. Aí, por exemplo, como objetivo, né, desse programa de locação social do Rio, tem oferecer, artigo 23, né, incentivos edilícios e fiscais aos proprietários que destinem unidades residenciais ao programa. O que a gente estava pensando? Incluir unidades residenciais de interesse social ao programa, né? Nesse caso, a gente tem uma política de desoneração fiscal, né, de isenção, etc., mas a contrapartida da sociedade é em benefício de unidades residenciais de interesse social, de quem mais precisa. Segundo, dentre os objetivos, priorizar o acesso à locação social para quem trabalha na região central. A gente só incluiria para quem trabalha, dando prioridade às pessoas de baixa renda, de quem trabalha no centro. Como instrumentos, parcerias entre o poder público e o setor privado, e o setor privado, artigo 24. Então, nós aproveitaríamos a nossa Lei 312, que já estabelece essas parcerias, e poderíamos aproveitar essa lei, né? Essa expertise de parcerias, de contratos, tudo isso a gente tem muito bem delineado, de como fazer os contratos, as parcerias, etc. E outro instrumento seria a arrecadação de bem móveis, né? Que justamente essa lei que eu falei por último, né? Nós já temos uma lei municipal, que é a 6914, que a gente já poderia utilizar e empregar nesse programa e que poderia já estar tudo incluído aí nesse projeto de lei, nesse programa que está sendo elaborado. Outra questão é autorizações do município, o artigo 25 do programa do Rio, para atender ao programa de locação social. Autoriza a estabelecer contratos com proprietários privados para disponibilização de imóveis. Mais uma vez, a gente já dispõe desse programa especificamente para novas construções, a Lei Complementar 312, e a gente tem até um banco de áreas para quem tem interesse, né? E a gente disponibiliza aí para os proprietários, quem quiser fazer habitações de interesse social. Essa questão aí vem autorizações ao município para atender o programa de locação social nos imóveis próprios municipais, desde que seja reservado menos da metade de suas unidades em programas municipais de oferta de moradia, com foco preferencialmente em famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Aí é que é a questão, né? O município, que eu já havia mencionado na última reunião, ele definiu o que é interesse social, né? Não só na 312, como na Lei 13.580, é de 0 a 6 salários mínimos. O que você pode fazer, isso é perfeitamente possível, estabelecer uma ordem de preferência. 0 a 3 primeiro, depois de 3 a 6. O que não pode é excluir, né? Isso aí estaria contrariando exatamente até a própria legislação municipal. E o artigo de baixo também, na mesma linha, né? Trabalhadores de famílias elegíveis aos programas de habitação do governo federal até 6 salários mínimos, né? Aqui ele menciona 6, porque está vinculado ao Casa Verde e Amarela, né? Continuando.
Ah, tá. Aqui é uma questão bem importante, já chegando no finalzinho. Já estou chegando no finalzinho. Então, mas como seria feito isso? Como se conseguiria subsidiar essa política de locação social, né? Considerando que a população de baixa renda não teria condições, né? Então, seria quais fontes de recursos? Aqui eu citei uma delas do Rio, que seria o Fundo Municipal de Habitação, mas tem outras, né? Mas que o importante é focar nisso. Porque nós temos um fundo já, que é o Fundap, né? Por que não incrementar esse fundo que já existe, né? Colocar novas fontes, novos recursos, né? E eu acho que eu já até mencionei no começo, eu até estou atropelando, mas poderiam ser colocadas outras alternativas, como o próprio Jonathan falou, hoje, somente a Sanasa e a INDEC, órgãos municipais, né, pessoas jurídicas, contribuem, por que não mais? Né? Outros órgãos, todos têm o mesmo objetivo, né? E eu já falei, né, as contrapartidas sociais poderiam vir aí, e as contrapartidas sociais do WAVE, né? Eu acho que eu já até mencionei isso aí. Então, chegando já praticamente no final, aqui o Rio, ele prevê que isso é imprescindível, né? Você não cria só um instrumento, mas você diz como fazer, né? Como implementar. Você precisa ter um órgão para gerir isso, para controlar, para verificar resultados, para não deixar cair no desuso, né? Que seriam, então ele fala que para a implementação do programa de locação social deverão ser instituídos e regulamentados por ato do executivo valores do subsídio, forma e condições dos descontos e repasses, órgão gestor do programa, operador do programa. Aí que eu vou puxar um pouco para a sardinha da Coab, porque não utilizar a Coab, né, como órgão gestor e operador desse programa, né, que realmente a missão, uma das missões da Coab é exatamente de executar, de implementar, de colocar em prática. E isso aí a gente tem produzido resultados, tanto na REURB como nos empreendimentos de interesse social. E já agora a conclusão. Agora realmente a conclusão. Então, quais seriam então as vantagens da locação social na requalificação dos centros urbanos? Colabora para a redução do maior déficit habitacional do país, composto por famílias de baixa renda, que estão à margem do mercado imobiliário, como eu havia falado. Contribui para a oferta de moradia de interesse social em áreas bem localizadas e consolidadas, com ativo de patrimônio histórico e cultural a ser preservado. Isso eu não falei. Porque isso a gente tem que levar em consideração. Muitos desses imóveis, você não vai poder demolir, claro que não pode, você tem que ser preservado, são patrimônios históricos e culturais. Mas eles podem sim ser utilizados para moradia, por que não? Né? Na forma de locação social. Então, isso é muito interessante de falar, né? Que eu esqueci de comentar. Então, o que você consegue com isso? Né? E já é uma região provida de toda a infraestrutura. Você consegue inclusão socioespacial, o direito à cidade e moradia digna para todos, né? Óbvio que é um processo contínuo, né? Não se consegue do dia para a noite. E também focar nessa questão que é uma forma de provisão de habitação permanente, porque você assegura o direito à moradia, né? No momento que aquela pessoa, né, conseguir subir na vida e tal, você permite que outra pessoa entre nesse programa e vá e usufrua do mesmo direito que aquela já não precisa mais. Então é uma provisão habitacional permanente e contínua, né? E de forma desatrelada do direito de propriedade. E isso também é importante falar, que ele elimina os efeitos da gentrificação. Por quê? Quando você constrói um empreendimento habitacional de interesse social, um loteamento, etc., você coloca teoricamente, teria que ter toda a infraestrutura ao lado para dar suporte. Ao longo dos anos, essa região vai sendo valorizada, é normal, né? Uma região que não tinha nada, começa a ter. E automaticamente condição de mercado. Aquelas pessoas vão sofrendo a pressão do mercado imobiliário e vão vendendo seus imóveis e vão para a região pior, para regiões mais periféricas e não se quebra esse ciclo deletério. Então, sempre indo cada vez mais longe de tudo e não melhora as suas condições de vida, né? Então, não se tem qualidade de vida. E a locação rompe com esse ciclo. Ela rompe com esse ciclo. Ela não é uma nova construção, ela é focada no centro, nas habitações existentes.
E a questão também dos benefícios econômicos, né? Porque implica em reformas e tudo mais, geração de emprego. E, por fim, né, o que tem que se entender hoje, que quem diz não sou eu, né, são os especialistas, déficit habitacional hoje é um conceito abrangente. Ele não se limita apenas à falta de moradias, uma vez que ele se refere a moradias inadequadas, seja em razão de sua precariedade ou de seu desgaste físico e estrutural. Então, eu acho que é mais do que necessário ir além desses modelos tradicionais de enfrentamento do déficit de interesse social, única e exclusivamente em construção de novas moradias, né? Uma vez que elas já acho que se mostraram insuficientes. Tem que ser feito, mas a par disso tem que ter outras formas aliadas de se promover a inclusão social. Eu acho que é isso, não sei se eu me alonguei demais, agradeço demais o vereador pela oportunidade e a todos os presentes por me ouvirem aqui. Muito bom, Gisela, Jonathan, pela exposição. E quero passar aqui, o doutor Marcelo quer acrescentar, depois Danilo. Vereador, eu só queria colocar aqui, né? Acho que todos perceberam, pela quantidade de informações colocadas aqui, a situação da habitação, e não é nada, nenhum privilégio de Campinas esses números. Eu acho que a situação habitacional, ela de Campinas reflete a realidade do país como um todo, né? Se nós pegarmos aqui o cadastro de interessados em moradia, nós vamos ver que, né, podemos dizer assim, um terço deles são de interesse social ou mais, né? Disso. Se nós pegarmos os núcleos a serem regularizados, a grande maioria deles são de interesse social. Então nós vemos que são famílias, né, de 0 a 3 ou, né, até 5 salários mínimos que não têm condição de adquirir sua moradia. E nós fizermos aí, né, uma retrospectiva, nós vamos ver que as Coabs, de um modo geral, elas perderam a sua função de produção de unidades habitacionais com o fim do BNH, lá na década de 80, início da década de 90. Né? E fizeram com que as Coabs ficassem estagnadas, algumas até fecharam, né, no país. E isso refletiu o quê? Nesse cenário que nós temos hoje. Então, tudo que nós fizermos, né, se a gente puder pensar na habitação de interesse social, é louvável, né, porque é uma parcela que muitas vezes o mercado não pensa, né, o mercado não trata disso, e sobra isso para os municípios realmente. E os municípios com uma dificuldade imensa de recurso, né, uma vez que a União hoje não tem grandes programas para atender essa parcela da sociedade. Eu acho que Campinas avançou bastante, né, tanto no programa de regularização fundiária, que vem reconhecer aquelas ocupações que estão aí há décadas, né, existentes na nossa sociedade, e aquilo que é possível regularizar, a gente está correndo atrás para regularizar, mas também abriu uma outra vertente, que é o ex-Coab, né, de produzir unidades habitacionais voltadas para essas famílias de baixa renda, e receber em contrapartida unidades que podem ser comercializadas com os interessados em moradia. Mas eu acho que dá para avançar mais. O nosso programa de auxílio moradia, ele foi pensado lá atrás, né, para as famílias de área de risco. Eu lembro quando a lei foi construída lá em 2007, ela veio num momento onde a gente tinha inúmeras famílias morando em áreas de risco e você não tinha o que fazer, tirar e fazer o quê? Né? Foi pensado. Mas por que não a gente pensar também em locação social? Né? Tem a parcela da sociedade que não mora em área de risco, mas também mora de forma inadequada. Né? E o programa de locação social seria algo que a gente pudesse imaginar. Então, assim, são várias informações que foram trazidas aqui, né? Pensando especificamente mais na área central, mas eu acho que dá para a gente ampliar esse horizonte para outras áreas da cidade que a gente possa produzir habitação de interesse social. Estou aqui à disposição, né, mais para complementar mesmo a fala do Jonathan e da Gisela, né, que já despejaram um caminhão de informações para a gente discutir. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor Danilo. Bom, primeiro, parabéns pelas informações, porque para a gente tomar qualquer decisão, nós temos que ter números e temos que estar com eles analisados. Então, começo pela sua apresentação. Quando você fala de quase ou praticamente 60 mil famílias inscritas num programa, numa cidade que a gente pode pegar de 3 a 4 pessoas por família, que eu estou falando coisa de no mínimo 200 mil habitantes para uma cidade do tamanho de Campinas, a gente já vê o tamanho e a importância desse tema, tá? E estamos falando exatamente de uma classe de interesse social, de uma classe não privilegiada e que é de obrigação da administração pública auxiliar e ela fazer esse papel social. Então é inquestionável a importância e a relevância do tema em si. Isso eu acho é o pilar de qualquer planejamento urbanístico de qualquer lugar do mundo, né? É a base nossa. Mas agora eu venho recolocar tudo isso e tentar fechar as equações para que isso venha a funcionar. Então, a primeira pergunta, ótima ideia de como a gente levar para reurbanizar centro, tudo. Agora, antes de a gente levar só como uma solução, eu faço uma pergunta. Por que o centro se tornou desvalorizado? O que levou a essa... Você entendeu? Essa vacância e essa não ocupação do centro para que a gente tenha que vir fazer um programa social, certo? Da classe mais baixa para a gente reformar a cidade. Então, eu acho que essa pergunta é muito importante. O que levou o centro a gente ter que usar hoje dessa ferramenta para uma solução, uma alternativa? Dentro disso, que vale os estudos, daí eu volto como nem vocês falaram, precisamos de ter um planejamento e como fazer essa reurbanização no centro. Por exemplo, da classe social, quando a gente fala de 1 a 6 salários mínimos, quantos que já trabalham no centro não vão precisar do transporte, que eles vão se beneficiar de estar morando lá, e quantos que dentro do seu universo, né, de cadastrados para o interesse social, cabem esse espaço, ou seria um espaço, entre aspas, não tão bem aproveitado devido a todas as dificuldades que eu acabei de falar de custo e benefício. Então, eu gostaria de levar essas considerações, esses apontamentos, que eu acho que é muito importante para a gente tomar medidas assertivas. E daí eu sou a favor da fala. Temos que fazer isso como um todo. Nesse espaço cabe essa classe de interesse social, mas dentro da classe de interesse social nós temos que alocar e acomodar todo mundo em todos os espaços da cidade. Temos que fazer um planejamento específico para atender 100% dessa classe, tá? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Danilo. Lá da plateia, já temos mãos levantadas ou não? Bom, eu quero que a Renata fale sobre o Grupo Haja, que é uma iniciativa muito importante, um embrião do que a Gisela colocou aqui, né? Que tem que ser ampliado esse programa. Então, por favor. Gisele, tá funcionando? Eu até comentei, né, no grupo que na outra ocasião que a gente estava falando a respeito do projeto de lei que a gente analisou e o vereador já protocolou as nossas considerações, né? São várias coisas. Primeiro, em resposta, começar de trás para frente. A essa pergunta, era uma pergunta que eu ia fazer também. Na verdade, era mais provocativo do que eu perguntando mesmo, porque acho que todo mundo sabe mais ou menos o que acontece. Claro que a pandemia, acredito eu, tenha intensificado o esvaziamento do centro, mas eu vou usar uma fala que o professor colega Musetti mencionou no começo das nossas discussões a respeito do esvaziamento com relação aos serviços públicos no centro da cidade. Eu acho que essa miscelânea social, que é muito rica no centro da cidade, que traz a riqueza e tudo que a gente precisa, que traz verba para a cidade, ela também depende disso. E eu
acredito que o fato de não termos mais um fórum, uma Sanasa, um poupa-tempo, um correio, Câmara, as próprias universidades, isso leva o enfraquecimento do comércio local. Porque era aquele desembargador que tomava cafezinho todo dia no café do vizinho, que trazia isso. Quando a gente foi fazer um evento do Ágio, a gente queria fazer lá no Rosário. O restaurante de Rosário tem, sei lá, décadas. Pois a gente não conseguiu fazer lá. Porque naquele momento, a proprietária estava tão fragilizada que ela falou, não consigo aguentar 20 dias com o meu estabelecimento aberto para sediar a festa de vocês, para levantar fundo, que a gente queria que fosse no centro da cidade, né? Então, o Fundo Haja, ele é uma iniciativa privada de profissionais que se juntaram numa associação sem fins lucrativos, que visa a requalificação, primeiramente, do imóvel histórico que está lá no centro. Outra coisa que vai de encontro com aquilo que você falou. A gente já comprou uma casinha. Essa casa fica na Saldanha Marinho. Como a gente não tinha verba, não tinha nada, era um embrião que tinha que começar a mostrar serviço, a gente criou uma SPE. Então nós somos em 7 sócios que aportamos uma verba e compramos essa casa. Essa casa vai ser tombada, vai ser restaurada, vai ser reformada e vai abrigar 4 famílias. A gente, dentro do Fundo Ágil, a gente tem vários grupos de trabalho, né? Eu posso dizer que acho que 60% das pessoas ativas ali dentro são arquitetos, urbanistas, mas a gente tem profissional de todas as áreas. E os grupos de trabalho, eles visam, primeiro, uma modelagem financeira, que ela começa de trás para frente, né? Ela começa, quem nós queremos atender? 1 a 3 salários mínimos? Sim. Quanto essa pessoa pode pagar de aluguel? A partir disso, qual é o valor que eu posso despender para isso? Como é que eu faço isso voltar para o fundo? Então, quer dizer, não é que eu compro uma coisa e depois eu vou habilitar ela para o interesse social. Eu começo do contrário. Eu começo do cidadão. Nessa nossa casa, nossa primeira casa, a gente vai atender mulheres chefes de família. Que a gente viu que também é um índice elevado, né, um número de mulheres solo, que estão ali na fila, né, de uma casa própria. E é muito interessante porque eu acredito que a iniciativa privada junto com o poder público, a iniciativa privada, eu acho que ela se anima quando o poder público dá esse espaço para a gente, né? Por isso, essa nova lei, esse projeto, para a gente já é uma coisa muito interessante, porque entrando no AGE, a gente começou a entender que não somos só nós. Tem uma série de outras iniciativas, de coletivos e de associações sem fins lucrativos que fazem isso. Tanto é que quem estava nos ajudando é o Fundo Fica. Nos ajuda até hoje, né? Toda a nossa documentação, toda a nossa organização, ela foi feita com a ajuda do Fundo Fica, né? Que está, sei lá, já fez várias casas em São Paulo. E quando a gente ouve os depoimentos da mudança da mudança na vida das pessoas, é uma coisa incrível. Por exemplo, o Roberto Fontes, que faz parte do FIC e faz parte do Fundo Haja, ele estava mencionando que teve um casal com 3 filhos. 2 e mais uma menina estava grávida. Eles moravam na rua. E eles repetiram em toda a triagem. Eles não passaram, eles bombaram na triagem inteira e algo dizia que vamos colocar esse casal, vamos colocar esse casal. Bom, o casal conseguiu, arriscaram, colocaram esse casal nessa casa. E o depoimento, na primeira conversa que ele teve, porque como o fundo vira um administrador de condomínio, vamos falar assim, além da triagem que a gente faz, a gente também tem que cuidar desse condomínio. A primeira coisa que ele comentou uma coisa interessante a se fazer é que a população que vai morar ali participe da regulamentação, do regulamento interno desse condomínio. Porque a partir desse momento eles se tornam proprietários daquilo. Então, para ele ir contra essa lei interna desse condomínio fica mais difícil, porque ele estava lá, né? Ele votou, ele topou, né?
Então não é uma coisa assistencialista, vou te dar de presente essa casa porque você é um coitadinho. Elas vão pagar, né? E essas crianças que saíram de lá longe, que tomam 3 ônibus, que vêm dormindo para ir na escola no centro, porque a mãe trabalha no centro, essas crianças elas vão ser outras crianças. Então a gente começa a modificar uma coisa tão pequena, fora assim, a requalificação do patrimônio histórico, né, que está abandonado. Então, aí você cria um centro, um epicentro que vai irradiando, né? Lá na Saldanha Marinho a gente já está fazendo um movimento, todo mundo vem conversar com a gente, porque a vizinhança é incrível, né? Eles cuidam um do outro, eles participam, eles emprestam, tanto que tem uma máquina de lavar roupa lá, a moça vê, a máquina é minha, viu? Eu vou tirar antes de vocês fazerem a reforma, porque a máquina estava lá, né? Então, é uma oportunidade de a gente, com a iniciativa privada, mas com a ajuda do poder público, poder participar disso. A gente não pode fazer política pública, mas a gente pode participar delas, né? E eu estou achando isso tudo muito incrível, espero que dê certo, porque eu sou uma moradora do centro, cada vez mais indo para o centro, eu sou uma investidora do centro agora, e como arquiteto urbanista, eu fico muito, muito infeliz quando eu chego lá e encontro que no meu caminho da minha casa atual até a minha casa futura, eu tinha 5 chaveiros, agora eu só tenho 3. E os 2 que sobraram é porque eles fazem, como é que chama aquele, as manicures têm aquele, eles afiam alicate. E cabeleireira, manicure, raramente tem crise, né? Então elas que estão sustentando isso daí. Os que eram só chaveiro, eles fecharam. Então você vai vendo que todo mundo foi fechando em função de diversas coisas. Não foi só a pandemia. A pandemia acho que aumentou a quantidade de pessoas sem casa. E o mais incrível que eu observo, eu tenho trabalhado muito no Centro Histórico de São Paulo também. As pessoas vão lá, montam a barraca, dorme o pai, a mãe e os filhos. De manhã sai o pai, vai trabalhar, sai a mãe, vai trabalhar, o filho vai para a escola. Ele só não tem casa. Então eu acho que esse incentivo da prefeitura, além dele refletir uma coisa que está acontecendo em todo o interior paulista, porque eu sou conselheira do CAL também. E a gente tem feito a gente tem um projeto que chama CAL no Território. E a vice-presidente ela vai visitando com a intenção de aproximar o conselho mesmo do profissional. Coisa que nesses 10 anos de CAL ainda não tinha acontecido de forma tão intensa. E o que a gente vê é isso, que as cidades estão percebendo que há uma perda muito grande nesse deixar estar o centro, né? A gente tem essa mania histórica de demolir tudo e construir uma coisa nova, feia em cima, né? Mesmo que ela seja linda, ela está destruindo algo que é parte da nossa memória. E esse é um movimento que felizmente está nascendo em todo o interior paulista, que eu vejo. Os centros da cidade, eles já representam um monte de dinheiro parado, muito prejuízo econômico e social, né? Então, parabenizo, estou super animada e felicito a todos. Obrigada. Obrigado, Renata. A Vanderlice quer colocar alguma coisa? Boa tarde, pessoal. Eu sou Vanderlice, sou conselheira no CMDU. Estou, conselheira no CMDU. Venho parabenizar esse trabalho que vocês estão desenvolvendo e dizer que eu sou da região do Campo Grande e eu sei muito bem, sou engenheira, trabalho aqui na cidade, e eu sei muito bem o que essas pessoas passam desde lá até chegar aqui. Eu falo que hoje a gente tira da vida dessas pessoas por dia, são 4 horas diárias. São 2 horas para ir, 2 horas para voltar, quando você não pega uma John Boy tão entupida. Porque às vezes a pessoa trabalha aqui no centro, mas às vezes trabalha em Sousas. E aí esse tempo, se a gente consegue trazer essa população para movimentar o centro, esse tempo a gente vai estar contribuindo para que essa mãe de família fique com seus filhos, para que seus pais também, que possam participar, que a maioria, como a Renata falou, naquela região é mãe solo. Então, elas que administram tudo e tem que ter força ainda para chegar em casa e ajudar com o filho na tarefa. E aqui no centro, a gente com certeza tem muito mais possibilidades do que numa região como... Eu falo do Campo Grande, mas a gente tem outras regiões, né? Eu falo onde eu convivo,
Então a gente tem muito mais possibilidades e muito mais acesso, né? E eu acredito que o centro precisa disso, porque hoje a gente anda no centro, por exemplo, na 13 a gente anda e a gente verifica que virou o centro do aluga-se. Hoje os empresários não conseguem se manter mais no centro porque a gente não tem essa movimentação, né? Tudo bem que teve a pandemia, o modo que as pessoas estão comprando também hoje é diferente, hoje se capta muito mais pela internet, porque um pai de família que ele consegue economizar R$10 num item para o filho dele é quase 2 litros de leite. E é essa a contabilidade que é feita na casa dessas pessoas, porque eu passei por isso. Então eu sei muito bem como funciona. Então eu acredito que esse projeto tem tudo para dar certo, com o incentivo do poder público, com o incentivo privado também, vai ajudar muito essas famílias e elas vão se sentir mais valorizadas por não ter que... Olha, o sofrimento que é você sair, eu entro às 8, mas que horas você sai da sua casa? Às 5. Porque eu vou tentar pegar um ônibus. Não sei se vocês já observaram, mas um ônibus de 212 no período da manhã, ele tem, sei lá, quase 200 passageiros. É um em cima do outro. E para voltar, porque assim, ele tem horário para ele chegar no trabalho, mas para ele voltar para ficar com o filho dele, ele não tem. Então ele volta com o ônibus lotado e sem espaço e falando, motorista, não para, mas o que está no ponto quer voltar para casa ou precisa chegar no trabalho. Então esse período que as pessoas vão estar deslocando é um ganho de vida para essas pessoas. E esse trabalho vai ser muito bem-vindo, tanto para, acredito que em toda a região aqui, Campinas. Tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal do lado de cá. Marcelo, quer falar alguma coisa? Dr. Campos? Não? Bom, então vou fazer minhas considerações aqui. A exposição do Jonatas e da Gisela vem de encontro à nossa última reunião. Que na visão da Prefeitura, esse projeto basicamente fundamenta em benefício fiscal e benefícios urbanísticos para recuperar edifícios no centro. A nossa crítica foi no sentido do alcance que essa lei vai ter. Então, a gente sabe que é uma lei benéfica, tem que aplaudir, tem que incentivar que ela vá para frente, mas a gente sabe que a gente vai ter muito pouco resultado em relação à necessidade que Campinas tem, né? Então, qual que é a nossa sugestão? Mexer no zoneamento da cidade, porque isso vai atrair novos empreendimentos e com as contrapartidas desses novos empreendimentos a gente financiar esse fundo que vai permitir a alocação social, além de outros recursos que podem vir, como o Dr. Campos colocou, fundo previdenciários e outros canais aí que o nosso secretário de Finanças tem mais propriedade para falar. Enfim, a gente precisa trabalhar em cima de mudança de zoneamento, incentivos fiscais e urbanísticos e inclusão social. Então, nesse papel da habitação de interesse social, a Coab vai ser crucial nesse processo, porque ela que tem essa expertise, desde as REURBs que ela tem feito, até o ex-Coab que está tendo aí resultados muito positivos, hein? Um ano de lei? Mais de 100 e tantos empreendimentos. Então, aí também ficou uma ideia nossa que foi colocada outro dia aí na Coab que a gente conversou, por que não, em vez de termos contrapartidas de unidades para fornecer para uma família, né, doutor Marcelo, por que não o aluguel social, a locação social? Então a gente vai ampliar o leque, atender muito mais famílias do que destinar uma unidade específica, né? São mecanismos que precisam ser desenvolvidos, debatidos e trabalhados em conjunto, Coab e Prefeitura, né? Então, do jeito que essa lei nasceu apenas com incentivos, é uma ótima iniciativa, mas ela está engessada e a gente precisa ampliar esse leque. Essa é a nossa crítica. E aí, uma vez que ela venha para casa, a gente não vai conseguir mexer na estrutura dessa lei. Então, nossa preocupação é mexer nessa estrutura antes dela vir para cá. Porque senão a gente vai conseguir fazer pouca coisa em cima dela para melhorar. E aí o alcance dela vai ser muito pequeno. Vai ser insuficiente para aquilo que a gente quer e que a gente precisa, né? Por isso a gente quer fomentar esse debate e vai haver audiência pública no dia 22, se não me engano.
lá no Salão Vermelho, e espero que todos estejam lá para contribuir. Nós, da nossa parte aqui da frente, já encaminhamos uma indicação com muitas, né, nem sei a quantidade de itens ali que a gente sugeriu para enriquecer esse debate, essas discussões, e a gente espera que isso seja ampliado, esse prazo seja estendido, porque a preocupação da prefeitura era protocolar logo, porque senão a gente ia perder o benefício da renúncia fiscal em relação ao IPTU, que parece que tem um prazo para isso acontecer, para que o ano que vem essas pessoas possam ter esse benefício. Então, agora a bola está com a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Finanças para que a gente possa ver quais os próximos passos, né? Então, o consenso aqui da Frente Parlamentar foi parabenizar o que foi feito, mas tentar agora seguir adiante, ampliar esse leque, e era isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, Dr. Campos. Eu não ia fazer nenhuma... boa tarde a todos. Eu não ia fazer nenhuma observação, mas eu ponderia aqui, primeiramente, parabenizar a iniciativa do vereador em trazer essa discussão para a sociedade. Segundo, parabenizar a equipe técnica da Coab, Giselo, Jonatas, Marcelo, a mesa, pela brilhante apresentação. E tudo que foi dito, tudo que foi discutido é fundamental para a gente entender o desenvolvimento da cidade, a cidade, como a própria doutora Gisela bem colocou, como um ser vivo, entender a cidade como um ser vivo. A ponderação que eu quero fazer é simplesmente com relação à iniciativa. Se não se tiver coragem política de implementar as mudanças necessárias, a gente não avança nada. Vira uma colcha de retalhos para resolver no futuro, como vários outros projetos de lei que nós debatemos aqui na reunião anterior, que ficaram para regulamentação. O próprio plano diretor anterior ficou para regulamentação futura. Então é preciso ter coragem de reconhecer as limitações da própria administração, em razão de entraves burocráticos, entraves legais, e se propor a ousar na criação de um escritório de planejamento para a cidade, como o vereador colocou em uma outra ocasião. Um escritório que consiga fazer esse diagnóstico das dificuldades, das necessidades e das vocações, para que se possa apresentar um projeto de médio e longo prazo a ser executado por qualquer das administrações que assumam o poder no quarto andar. Eu achei interessante a fala da Renata, né? A fala da Renata com relação ao esvaziamento, uma das causas do esvaziamento da região central. E também me sensibilizei bastante, Vanderlice, com a fala da Vanderlice com relação à perda de horas de vida. Esses problemas têm que ser enfrentados. A administração municipal tem como fazer esse enfrentamento de ocupação, distribuindo as suas unidades pela região central. É claro que precisaria da colaboração também, ou pelo menos essa sinalização servisse como uma referência para que outros órgãos de outros entes federativos também pudessem voltar a ocupar o centro. Isso traz vida, isso traz movimento e traz toda a dinâmica da sociedade, da cidade, a cidade, o centro da cidade. Então, são essas as ponderações que eu gostaria de fazer, reafirmando a necessidade de se ter coragem, de ser ousado para que as coisas aconteçam, para que deem certo. Tivemos momentos aqui de bastante ousadia, em vários segmentos da administração, tivemos problemas, quem não trabalhar não erra, tivemos problemas em algumas ocasiões, mas se avançou muito em governos anteriores, em questões cruciais para a cidade. Vou citar apenas o exemplo do túnel, que ficou 18 anos parado lá. Ninguém conseguia resolver aquele negócio do túnel, até que se teve no governo passado, se teve a coragem de fazer o enfrentamento da questão jurídica. E a gente conseguiu, à época, eu não queria nem lembrar, lembrei agora do exemplo, mas à época eu comandava a diretoria responsável pelo destravamento do túnel e de algumas outras coisas aí. Mas é preciso ter coragem, né? Quem está no quarto andar tem esse compromisso com a cidade.
Tem que ter a coragem de fazer essas propostas, de fazer desafios, de enfrentar ações, como eu enfrentei a época à frente do Camprev, como presidente, e senão as coisas não acontecem. Quero crer que essa discussão sirva como um elemento de referência, até de apoio, num projeto que é bom, mas que precisa ser complementado. Muito obrigado. E reforçando isso que você falou, São Paulo já implantou o retrofit o ano passado, os números foram insuficientes e agora aprovou o PIU, que é o Projeto de Intervenção Urbana, que vem exatamente fazer o que o retrofit não conseguiu fazer, mexer no zoneamento e fazer parcerias público-privadas para melhorar os equipamentos urbanos. Então, aquele desenho de cidade, aquele projeto de cidade que nós não temos nem em sonho, pelo menos precisa começar a acontecer a nível de centro. Então, precisamos melhorar a qualidade das ruas aqui do centro de Campinas, precisamos plantar árvore, temos que ter um projeto de arborização, temos que ter ciclovias, temos que ter parklets, melhorar as praças, enfim, praças de convívio, né, que tem que fazer para que a vida noturna aconteça. A gente está tendo bons exemplos aqui, aqui do lado, na Praça Bento Quirino, onde teve manifestação agora esse fim de semana. Chega à noite, eu venho para a sessão aqui às 6 horas da tarde, uma muvuca ali, né? Esqueci o nome daquele boteco que tem ali, tem alguns ali, né? E a movimentação é intensa ali à noite, né? Então isso aí precisa ser replicado para o Largo do Rosário, para outras praças, né? Para as Carlos Gomes, etc. Então a gente tem que trazer alternativa para o centro, né? Vida para o centro. E isso incentivar o comércio e serviços e principalmente moradia, porque quem mora está usufruindo de tudo isso o tempo todo, né? Então o São Paulo já se adiantou com o PIU para trazer os resultados que a lei do retrofit não trouxe. Então por isso que a gente está brigando para que essa lei não seja aprovada como ela está, porque ela vai ser insuficiente e não vai mudar substancialmente, trazer os resultados que a gente precisa, que propondo então ao incremento da mudança do zoneamento, do fundo que vai financiar a alocação social e esse melhoramento da lei do ex-Coab, trazendo isso que vocês já estão fazendo nas regiões periféricas, trazer essa expertise para o centro, né? Então, bacana, agradeço a presença de todos aí, logo pós-feriado, né? Corajosos. E deixar aqui para os meus colegas fazerem despedida, quiser acrescentar alguma coisa. Gisela, Jonatas e depois Marcelo. Agradeço demais a Renata, Annelise, né? Vanelise. E não, só para corroborando o que a Renata falou, eu me lembrei, existe um certo preconceito que está sendo quebrado, né? Graças a Deus, né? Agora, nos últimos tempos, que só para você ter uma ideia, Renata, antigamente, né? Não se podia fazer doação, né? De unidades na forma de unidades acabadas para a população de baixa renda, porque se entendia que elas não saberiam viver em condomínio. Isso há pouco tempo mudou. A nossa lei já veio assim, mas existia isso, por incrível que pareça. E o mais impressionante de tudo isso é que quando você vai para uma comunidade, por exemplo, minha filha, ela trabalha com vídeo, essas coisas, ela foi fazer a história de vida de um jogador de futebol. E ela foi para uma comunidade, né? Ela foi acolhida como se fosse alguém da família. Ela compartilhou de tudo, todo mundo trazia tudo que era deles era dela também, né? E essa é uma ideia tão equivocada, né? É o contrário, eles dão uma lição de vida pra gente, né? E é isso que a gente tem que ir rompendo, né? Esses preconceitos aos poucos a gente vai rompendo, né? E agradeço demais e podemos, né? Espero contar com a sua contribuição e com a da Vanelise como engenheira, né? Também vai ser muito pertinente e nós estamos aí, tomara que dê frutos, realmente. Agradeço a todos os presentes e a oportunidade do Paulo, o diretor Jonathan, assessor Marcelo e todos aqui presentes. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar de habitação, né? Nós somos amantes, entusiastas da habitação. A gente fala que a gente é sadomasoquista, né? Porque falar de habitação social no Brasil
Só pode ser amor ou outra coisa, porque realmente é uma problemática, é difícil, a gente não desiste, né? E é muito legal a gente ver essa troca de conhecimento que só quem ganha é a população. Vou utilizar a questão do ônibus. Em 2018, a gente começou a provocar a habitação de interesse social na APA. Que não pode, é impossível, não tem como. E aí vieram para nós, justifique. Por quê? Falei, muito simples, eu quero saber quantas pessoas vão de ônibus naquela região, 5 da manhã até às 7. Porque ninguém vai fazer turismo esse horário de segunda a sexta. Então, se tem pessoas, mais de 1.000 pessoas descendo nos terminais daquele horário, é porque elas estão indo trabalhar. Então as pessoas trabalham naquela região. Então eu acho que minha justificativa tá posta aí, né? Então a gente tem que entender que sim, as pessoas podem morar na APA e ganhar 3 salários mínimos, tranquilamente. Então eu acho que essas discussões que a gente está tendo, aí a Frente Parlamentar traz isso muito claro, é colocar que não existe vida sem habitação. E aproveito e deixo o convite para todos aí, quando a gente for fazer entrega de matrícula, para vocês sentirem essa emoção que é entregar uma matrícula, entregar uma propriedade, ouvir as histórias de cada família, né, Marcelo, que a gente passa lá, que realmente cada matrícula que a gente entrega é uma lição de vida para nós. Isso não tem dúvida. Às vezes a gente reclama que a internet está lenta, às vezes a gente reclama que o elevador não está subindo, vou ter que ir de escada, e automaticamente vem ter gente que não tem onde morar ainda. Então, cada vez que a gente faz um trabalho desse, pelo menos para mim, um tapa na cara como profissional, como engenheiro, por isso que a gente ama a habitação social, e a gente vai continuar lutando e brigando quando a gente puder. Obrigado. Também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Como o Jonathan disse, só aquele que foi picado pelo bichinho da habitação sabe o que a gente está falando. Mas é uma oportunidade, né? E por isso eu agradeço, de divulgar um pouco os números, né? Que vão demonstrar os avanços, mas também os gargalos da habitação na nossa cidade. E eu acho que você poder trazer números para outras pessoas que estão assistindo de fora faz com que novas ideias surjam, né? Muitas vezes a gente fica focado no problema ou tentando resolver a solução e não consegue enxergar o contexto. E alguém de fora, né? É o que a gente costuma brincar com os estagiários lá. Quando chega um estagiário, olha, você tem aqui toda a liberdade para opinar, porque às vezes, né, uma opinião, às vezes é uma ideia que a princípio parece pequena, mas vai solucionar um enorme problema da cidade. Então toda a ideia, toda a sugestão é bem-vinda, né, para a gente que está atuando ali na habitação, tentando resolver os entraves, né, todos os dias, mas é gratificante também quando você vê, né, que você pode entregar uma moradia ou a matrícula de um imóvel ou fazer com que aquela pessoa se sinta parte da cidade, né, do todo, e isso é importante. Então estamos à disposição, quero deixar a Coab ali à disposição para vocês que estudam também sobre o tema e buscar informações, e o que a gente puder ajudar, estamos de portas abertas ali. Obrigado, vereador. Então, não sendo repetitivo, mas essa questão social, da vulnerabilidade social, é a número 1 da administração pública e da sociedade em si por um todo, tá? E eu fiquei muito orgulhoso também de ver a participação, e eu gostaria de ver cada vez mais mulheres presentes nesse elenco, porque elas por si só, e pela natureza delas, elas gostam, acolhem, trabalham em cima desse tema com muito amor. Apesar de todos gostarem, eu gostaria de parabenizar especialmente as mulheres presentes aqui hoje que trabalham nesse assunto. Obrigado, Danilo. Então, agradeço mais uma vez a aula aí, doutora Gisela, doutor Jonathan, Marcelo, Danilo. Obrigado pela presença de todos e vamos ver se na semana que vem a gente continua, assim, tema que não falta, né? Mas lembrando, vocês que estão nos grupos do WhatsApp da Frente Parlamentar, podem sugerir novos temas aí que venham, né? A gente conversando com o Dr. João Verde, né, nosso arquiteto que está ausente nas últimas reuniões, as nossas reuniões aqui têm sido nos dias da aula dele, então ele não tem conseguido comparecer, né? Mas ele é apaixonado pelos temas da Frente Parlamentar, e ele já sugeriu de antemão a gente criar 3 comissões, uma para discutir lei de uso e ocupação, uma para discutir plano diretor, e a outra não estou lembrando o que é. Mas com certeza
Existem outros temas aí. Então, se você pegar a lei de uso e ocupação do solo, né, a lei 208, né, e começar a ver todos os problemas que ela tem, nós vamos ficar aqui 10 anos discutindo, né, porque não falta pepino na lei 208. O plano diretor é o que realmente nasceu à frente para tentar antecipar essa discussão que acontece a cada 10 anos, né, e que a gente pode começar já a falar disso. E o outro tema que eu não estou lembrando, então, a gente pode, de repente, na próxima reunião, que nós temos 2 presenciais, que já está agendado para o mês de outubro, não lembro quais dias, provavelmente segunda semana e na última semana, e entre essas datas a gente pode estar chamando as reuniões virtuais, aí a gente vai estar colocando no grupo para vocês. Então, obrigado mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Valeu. E todos que nos assistem em casa, esqueci de agradecer. E obrigado ao cerimonial da TV Câmara pelo apoio de sempre. Obrigado. Pode. Encerramos aqui a reunião da Frente Parlamentar e vamos conversar agora com o vereador e presidente da Frente, o vereador Paulo Gaspar. O tema de hoje foi Centro de Campinas e Habitação de Interesse Social. É um tema que está sendo recorrente no último mês. O que a gente pode tirar dessa reunião de hoje que discutiu esse tema tão importante? O foco foi trazer o Jonathan e a Gisela da Coab, que são experts no assunto e já fazem o trabalho tanto na regularização das invasões e ocupações, quanto na implementação da lei do ex-Coab, que a gente aprovou aqui na casa o ano passado, que são essas contrapartidas onde existe empreendimentos de habitação social espalhados pela periferia da cidade, e existe uma contrapartida que é feita Coab, e isso alimenta a fila de espera das pessoas que precisam de um imóvel, né? A gente quer trazer toda essa expertise para o centro da cidade e juntar com esse projeto que a Prefeitura mandou para casa aqui, baseado em incentivos fiscais e incentivos urbanísticos, trazer a questão social para o centro, e assim a gente consegue juntar as duas coisas. E também levando em questão o zoneamento que precisa ser alterado para a gente ter o elemento necessário para fomentar e financiar todo esse incremento que a gente quer para o centro. Obrigada, vereador. A TV Câmara vai continuar acompanhando as atividades desta frente. Obrigado e até a próxima. Encerramos aqui esta reunião e se você perdeu esse debate, está disponível no YouTube da TV Câmara Campinas. Vocês podem acompanhar tudo que foi discutido aqui. E por enquanto encerramos esta transmissão ao vivo, mas continuem com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.